Onaie pergunta se está tudo bem, fala que o cabelo dela é muito bonito e pergunta qual o nome dela. Ele fala que o nome dele é Nair e diz que é um prazer conhecê-la e ela também fala que é um prazer conhecê-lo. Ele pergunta de onde ela é e ela diz que é de Atlanta. Ele pergunta se ela está com tempo para conversar, mas ela diz que não. Ele fala que vai ser muito rápido, mas ela diz que sente muito e fala que ela precisa ir. Ele diz que ele está tentando fazer novos amigos, mas ela diz que ela não é muito amigável. Então ele diz que está tudo bem. Ele fala que ela quer dizer que então ela não tem tempo e diz que está tudo bem. Ele fala que uma coisa é certa, que ela tem um corpo muito bonito. Ele fala que está muito quente dentro do carro e em seguida fala que ela disse que não tinha tempo. Ele fala que ele só quer saber o que ela vai dizer. Ela fala que é um carro muito legal e ele pergunta o que ela disse. Ela fala que ela disse que é um carro muito legal e ele agradece. Ela pergunta se ele quer ser amigo dela, mas ele diz que isso foi no começo e que ela não parecia querer ser amiga dele. Ela fala que não queria e ele pergunta por que a mudança. Ela fala que não tem andado com muito tempo, então ele pergunta se ela não tem tempo porque ela resolveu voltar. Ela fala que percebeu que ele poderia valer o tempo dela. Ele fala que quer dizer que então agora ele vale o tempo dela e pergunta como ela chegou nessa conclusão. Ele pergunta qual o sentido dele conversar com ela depois de tudo que aconteceu. Ela diz que ela vai fazer ter sentido e pergunta se ela pode entrar. Ele pergunta o que ele ganharia a deixando entrar no carro e ela diz que vai mostrar pra ele. Ele pergunta tentando o quê e ela diz que está tentando ser amiga dele. E depois de mais algum tempo ali fazendo o jogo duro, ele diz que vai sair. Ela diz que é muito bonito e ele pergunta se ela gostou e ela fala que o carro dele é muito legal. Ele pergunta qual o nome dela e ela diz que o nome dela é Fê. Ele fala que ela disse que ela veio de Atlanta e ela diz que é verdade. Ele fala que talvez ela possa mostrar o lugar pra ele e ela fala que conhece todos os lugares legais. E depois que ela conta ali pra ele o que tem de bom pra fazer na cidade, ele pergunta se ela é solteira e ela diz que sim. Ele pergunta quanto tempo ela está solteira e ela diz que há 1 ano e meio. Ele pergunta por que há tanto tempo e ela diz que está focada na carreira e no dinheiro. Então ela conta pra ele que ela é música, personal trainer e mãe de gêmeos. Ele pergunta se ela tem gêmeos e ela diz que sim. Ele fala que isso é muito legal e pergunta o que significa NW e ela diz que não é deste mundo. Ele fala que percebeu que ela tem muitas tatuagens e pede pra ela dar uma volta. Ele fala que ele gosta do que ele vê e ela diz que ela também gosta do que ela vê. Ele fala que pareceu que ela não tinha tempo no começo e ela fala que não quis perder o tempo dela. E diz que ela não fica conversando com todo mundo que tenta falar com ela na rua. Ele fala que ele também não gosta de perder o tempo dele. E como ela diz que ele não vai perder o tempo dele, ele fala que ela pode entrar. Ele pergunta quais são os planos dela e ela diz que vai sair para olhar alguns apartamentos. Ela diz que ela foi à academia mais cedo e que fez um treino muito bom. Ele fala que isso é muito bom e pergunta se ela vai se mudar. E como ela diz que sim, ele pergunta se ela já encontrou um lugar, mas ela diz que não e fala que ela está procurando. Ele fala que talvez hoje à noite eles possam sair para fazer alguma coisa e ela fala que pode ser. Ele pergunta qual o tipo dela e ela diz que o tipo dela é alguém que chegue junto na hora de pagar as contas e que seja empreendedor. E como ela também diz que ela gosta de emoções, ele pergunta se é isso que ela gosta e ela diz que sim. E também diz pra ele que ela gosta de quem é chefe. Ele pergunta se é verdade e ela diz que ela também é chefe. Ele pergunta se então ela é chefe, ela diz que já ficou com muitos homens vagabundos e que agora ela não quer. Ele pergunta o que ela tem para agregar em um relacionamento e ela diz que é a presença dela. Ele fala que ela disse que era chefe, que um chefe traz mais do que apenas a presença e pergunta o que ela traz para um relacionamento. Ele fala que sinceramente ele já ouviu o suficiente e que pra ele está legal. Ela pergunta se ele tem certeza e ele diz que tem certeza. Ele deseja um ótimo dia pra ela e ela pergunta se ele tem certeza
e ele diz que tem certeza. Ela pergunta se ele quer que ela saia e ele diz que sim. Ele diz pra ela ter um ótimo dia e mais uma vez ela pergunta se ele tem certeza. Ele diz que tem certeza e pergunta quantas vezes ele vai ter que dizer isso. Ela insiste na conversa e ele pergunta o que ela ainda está fazendo ali e ela diz que já está indo. E ele termina dizendo pra ela aproveitar a caminhada. O Landon começa o vídeo dizendo que ele acha que essa garota sorriu pra ele. Ele pergunta como ela está e ela diz que está tudo bem. Ele pergunta o nome dela e se apresenta e ela diz que o nome dela é Toya. Ele fala que é um prazer conhecê-la e ela diz que é um prazer conhecê-lo também. Ele pergunta como está indo o dia dela hoje e ela diz que está indo bem. Ele diz que o dia dele ficou muito melhor depois de vê-la e ela diz que tudo bem. Ela se despede dele, mas ele pergunta se ela é dali mesmo de Houston e ela diz que sim, que ela é dali mesmo de Houston. Ele pergunta onde, mas fica claro que ela não quer dizer exatamente aonde ela mora. Ele fala que se mudou para ali há 4 anos e ela pergunta de onde ele é e ele fala que ele veio de Nova York. Ela diz que é bom saber e mais uma vez se despede dele. Ele fala que ele gostou da energia dela e que talvez eles devessem se conhecer. Ela fala que ela está conversando com ele por educação e diz que não. Ele pergunta se ela tem namorado e ela diz que sim. Ele fala que ele sente muito em saber disso e ela diz que sente muito. Ele fala que sinceramente ele não acha que isso seja um problema para que eles possam se conhecer. Ela fala que além disso ela tem 37 anos e que ele é muito novo para ela. Ele fala que para ele isso não é um problema e já ela diz que ela já é uma mulher adulta. Ele fala que ela não tem 37, mas ela diz que ela tem 37 anos. Ela fala que ela já é uma mulher adulta e ele fala que ele também é adulto e diz que ele tem 26. Ela fala que ele parece muito novo e ele diz que tudo bem, mas que isso é só idade. E fala também que isso não significa nada. Ela fala que ele não vai saber lidar com uma mulher como ela, mas ele diz que ele pode lidar com qualquer coisa. Ela fala que não sabe, diz que tem namorado, que ela é mais velha. Ele fala que ações valem mais do que palavras e diz que ele quer mostrar pra ela. Ela fala que não sabe, diz que ele é muito novo e que ela vai ter que recusar. Ele fala que entende e deseja um ótimo dia pra ela. Mas quando ela vê ele destravando as portas do carro, ela pede pra ele esperar. E já ele pergunta o que é isso. E por 2 vezes ela pergunta se esse carro é dele, e ele diz que sim, que esse carro é dele. Ela fala que esse carro não é dele, mas ele diz que a chave está na mão dele. Ela fala que ele disse que ele tem 26 anos, e ele fala que é exatamente isso, que ele tem 26 anos. Ela pergunta como assim, tão novo ele consegue dirigir um carro como esse, ele fala que trabalhando. Ela fala que ele deve trabalhar muito duro e diz que tudo bem. Ela pergunta da onde mesmo ele é, mas ele fala que já disse pra ela. Ela pergunta se ele vai fazer desse jeito, mas ele fala que não vai fazer de jeito nenhum. Ela pergunta por que ele está agindo assim, ele fala que ela disse que ela tem um namorado e que ele é muito novo pra ela, mas ela diz que ele parece alguém que vai saber lidar com isso. E ele pergunta por que assim de repente agora ela acha isso. Ela fala que dá pra ver que ele é bem sucedido, apesar de novo eles podem pensar sobre isso. Ela fala que vai entrar, mas ele diz que ele não está convidando. Ela fala que a porta está trancada e ele fala que ele não disse nada sobre ela entrar. Ela diz que ele não precisa ser tão rude, mas ele diz que ele não está sendo rude, sim apenas sincero. Ela pergunta se não ensinaram pra ele a ser educado, mas ele fala que ensinaram pra ele a ser sincero. Ela fala que ele precisa aprender a respeitar e pergunta se ela pode entrar, mas ele diz pra ela dar a volta novamente. Ela fala que não entendeu porque ele pediu para ela dar a volta e que era mais fácil ela entrar no carro. Ele fala que primeiramente ele quer saber porque assim do nada ela resolveu voltar. Ela fala porque apesar de novo ele parece maduro e pede para entrar. Ele fala que ela não estava interessada e que isso não faz sentido. Ela fala que gostaria de conversar com ele cara a cara e que vai ser mais fácil dentro do carro. Ele fala que eles podem conversar ali mesmo, mas ela diz que vai ser melhor se ela entrar. Ele fala que não quer perder o tempo dele, mas ela diz que não vai desperdiçar o tempo dele. Então ele diz que ela pode entrar, mas que não é pra ela desperdiçar o tempo dele. Ela fala que não vai fazer isso e já ele diz que ela parece não bater muito bem. Ela fala que ela sabia que ele queria jogar esse jogo, mas ele fala que não está jogando nada. Ela fala que vai ajustar o banco dela e fala que ela está gostando muito disso. Ele pergunta e aí? E ela pergunta pra onde ele vai levá-la. Ele fala que não vai levá-la a lugar nenhum e que só disse pra ela entrar pra ele entender o que realmente ela quer. Ela fala que ele pode levá-la para o shopping para fazer compras, mas ele fala que não vai fazer isso e que se ela não quiser conhecê-lo, ela pode dar um fora. Ela fala que agora ele está sendo rude, mas ele fala que ela que está falando demais.
mais. Ela fala que tem certeza que a mãe dele o criou melhor do que isso. E fala que com certeza ele não deveria estar falando com ela assim. Ele fala que ele já ouviu o suficiente e que ela pode sair. Ele fala que ela quer escolher o que eles vão fazer, mas que não foi pra isso que ele a convidou. E como ela o interrompe, ele pede pra ela esperar que ele está falando. Ele fala que não vai levá-la nas lojas, nos shoppings e nem nada disso. Ela fala que ele tem 26 anos e que ela pensou que ele fosse demonstrar que fosse mais maduro. Ele fala que para mostrar que ele é maduro, ele não precisa abrir a carteira dele. Ele fala que sem contar, se não fosse o carro dele, ela não teria voltado. Ela fala que ele já está exagerando e ele pergunta o que aconteceu com o namorado dela. Ela fala que nunca magoaria o namorado dela e que eles estão conversando como amigos. Ele fala que não quer ser amigo dela e pede pra ela dar um fora do carro dele e ela diz que tudo bem. Ela fala que já que é assim, ela vai sair.